Boa tarde, me chamo Elisa Ribeiro Damo e hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento comparado dos anfíbios através de uma aula prática. Quem são os anfíbios? Os anfíbios, eles são animais vertebrados que vivem tanto no meio aquático quanto no ambiente terrestre. Os anfíbios, eles são conhecidos principalmente pelos sapos, as rãs e as pererecas. E podemos observar que nós encontramos esses animais tanto em lagoas quanto nos nossos pátios, por exemplo. No entanto, existem outros representantes desse grupo, que são as salamandras, os tritões, as cobras cegas, carrascos e cecílias. Eles podem ser classificados em 3 grupos: Anura, Urudela e Ápoda. Anura é o grupo dos sapos, das rãs, das pererecas, Urudela das salamandras e Ápoda das cobras cegas. Aqui nós temos algumas características principais desse grupo. Eles são ectotérmicos, ou seja, a fonte de calor corporal provém do meio exterior. Possuem um ciclo de vida com uma fase larval aquática, ou seja, o girino nos sapos e uma fase adulta terrestre, que daí é o sapo adulto, né? A respiração cutânea através da pele e alguns representantes possuem glândulas que secretam veneno. Isso ocorre principalmente para a defesa desses organismos. Ao lado, nós temos um esquema que mostra então o ciclo de vida do anura. Vamos iniciar a aula prática com as seguintes diretrizes. Em moldes de massa de modelar, execute o desenvolvimento da rã nos seguintes estágios: o ovo após a fertilização, embriões de 2 a 16 células, a blástula, a gástrula e as neurulas inicial e tardia. Também faça o ovo em 4 cores: uma cor clara para o polo vegetal, uma cor escura para o polo animal, uma cor intermediária para o crescente cinzento e uma cor para o crescente em que desceu a melanina. Iniciando a nossa aula prática, nós temos a representação em massa de modelar do ovo dos anfíbios. A ovulação, ela acontece no ócito secundário, juntamente com o espermatozoide masculino. O ovo é mesolécito quanto à quantidade de vitelo, e esse vitelo vai se encontrar no polo vegetal. Pode haver a presença de pigmento, ou seja, melanina, no córtex do polo animal, como é o caso dos ovos de rã. E os envelopes do ovo vai ser o envelope vitelino e a camada gelatinosa. A fertilização dos anfíbios, ela pode ser externa e interna. Ela é externa na maioria dos anfíbios e interna em salamandras e cobras cegas. O ovo passa por uma rotação de equilíbrio. Isso acontece porque o polo vegetal se torna mais pesado por possuir o vitelo e por isso ele fica embaixo. Naqueles anfíbios que possuem melanina no ovo, vai haver a rotação de simetria, ou seja, a oscilação dos componentes do córtex do ovo. O pigmento, melanina, que era restrito ao córtex do polo animal, vai sofrer uma oscilação de 30 graus em direção ao polo vegetal, de um lado, recuando 30 graus do outro lado. A área que não possui esse pigmento vai ser denominada crescente cinzento, que está sendo representada pela cor branca. Ao lado, nós podemos ver essa representação em massa de modelar, em que a cor marrom representa o polo animal, a cor azul representa o polo vegetal, a cor verde representa o lado oposto ao crescente cinzento e a cor branca, o crescente cinzento. As clivagens se iniciam um tempo depois da fertilização e nos anfíbios elas são total, desigual e bilateral. Ela vai ocorrer primeiramente no polo animal, que é onde o fuso mitótico se desloca devido à presença de vitelo no polo vegetal. A primeira clivagem vai ser meridional e vai originar então 2 células filhas que são chamadas de blastômeros.
A segunda clivagem também vai ser meridional, mas perpendicular à primeira, originando 4 células filhas, como podemos ver na representação em massa de modelar. A terceira clivagem é latitudinal. Isso acontece porque o fuso mitótico está deslocado por causa do acúmulo de vitelo. Dessa forma, os blastômeros do polo animal são menores que os do polo vegetal. Eles vão se dividir em macrômeros e micrômeros. E é nesse estágio de 8 células que vai se iniciar a formação da blastocele no polo animal. A quarta clivagem é meridional, originando 16 células, sendo 8 micrômeros e 8 macrômeros. As clivagens vão continuar. Elas vão se alterar entre latitudinal e meridional, tornam-se assíncronas e a velocidade vai ser maior no polo animal do que no polo vegetal por conta da presença do vitelo nas células do polo vegetal. Após as clivagens, vai ser iniciado a gastrulação, ou seja, a formação da gástrula. Vai acontecer por involução e extensão convergente das células da zona marginal e por epibolia e intercalação das células do polo animal. Ao lado, nós temos uma representação da blástula em massa de modelar. As células do crescente cinzento vão se situar no lábio dorsal do blastóporo. Já as células do crescente em que a melanina desceu vão se situar nos lábios laterais e ventrais do blastóporo. A região das células vegetais que são observadas pelo blastóporo vai ser denominada de rolha vitelínica. Na gastrulação, vai haver a formação do blastóporo e também a epibolia das células do polo animal, recobrindo as células do polo vegetal e trazendo as células oriundas do crescente em que a melanina desceu para a futura região dorsal do embrião. A região de involução vai se estender de modo lateral e ventral para a formação de um círculo ao redor das células oriundas do polo vegetal. Nesse corte sagital da gástrula da rã, pode-se observar a migração individual das células do crescente cinzento que sofreram involução para o teto da blastocele, onde vão se originar as regiões mesodérmicas. Atrás dessas regiões, há uma lâmina de várias camadas celulares que vão originar o mesoderma e endoderma, em que as células vão se rearranjar por extensão convergente. Com a involução das células do crescente cinzento, a blastocele sofre obliteração. Com isto, uma nova cavidade chamada de arquêntero é formada. As células do crescente cinzento são como o teto do arquêntero, enquanto as células do polo vegetal são o assoalho. As células do polo animal sofrem epibolia. Na porção mediana do teto do arquêntero, vai haver a involução das células do lábio dorsal do blastóporo e, assim, a formação da notocorda, que é um bastão de tecido mesodérmico que vai induzir o ectoderma suprajacente a se diferenciar em placa neural. A partir disso, nós vamos ter a formação do tubo neural. A placa neural vai se destacar do restante do ectoderma e se fechar em tubo neural. O tubo neural vai ser recoberto por epibolia pelo ectoderma vizinho, que no futuro vai originar a epiderme. Aqui também há o envolvimento do arquêntero pelo endoderma. O processo do fechamento da placa neural em tubo neural é denominado de neurulação. Há a epibolia do ectoderma de revestimento sobre o tubo neural, o envolvimento do arquêntero pelo endoderma, a interposição do mesoderma entre o mectoderma e o endoderma e a formação do celoma. Além disso, podemos ver que há vários tipos de mesoderma. Há o mesoderma paraxial, o intermediário, o parietal e o visceral. O tubo neural vai originar o sistema nervoso central. O mesoderma paraxial vai originar os somitos, ou seja, o esqueleto, tecido conjuntivo e os músculos. O mesoderma intermediário vai originar o sistema urinário e reprodutor,
O mesoderma parietal vai originar as membranas serosas da pleura, do pericárdio e do peritônio. O mesoderma visceral vai originar o sistema cardiovascular. A endoderme vai originar o epitélio do sistema respiratório e digestivo. O celoma vai originar as cavidades corporais. E a ectoderme vai originar a epiderme, além do sistema nervoso central, que vem do tubo neural. Essas foram as referências que eu usei para fazer o meu trabalho. Espero que tenha gostado e muito obrigada pela atenção.